Seja muito bem-vinda ao canal Lendo para você. E antes de começarmos essa leitura transformadora, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você espera aprender com esse livro. Seu apoio é o que me motiva a continuar trazendo conteúdos que tocam a alma e despertam o nosso verdadeiro potencial. Agora me diz, você já se sentiu travada por pensamentos que parecem te sabotar o tempo todo? Já quis mudar de vida, mas não sabia por onde começar? Se a resposta for sim, você está no lugar certo. Hoje damos início à leitura do livro O Poder da Mente Plena, uma obra que te convida a mudar sua maneira de pensar para conquistar uma nova realidade. Vamos juntas explorar os segredos da mente, entender como os pensamentos moldam a nossa vida e descobrir caminhos práticos para acessar o seu poder interior. Então, respira fundo, relaxa e permita-se viver essa jornada comigo. A transformação começa agora. Introdução. Se existe uma habilidade que você pudesse aprender e que melhorasse cada aspecto da sua vida, qual seria? Sem dúvidas, seria a habilidade de controlar suas emoções e sua forma de pensar. Isso pode parecer um pouco surpreendente, mas a habilidade de controlar suas emoções e a forma como você reage a uma situação não é apenas o segredo da felicidade, mas também o segredo de conseguir qualquer coisa que você queira da vida. Sabe por quê? Porque é a nossa forma de interpretar os acontecimentos, mais do que os acontecimentos propriamente ditos, que define nossa felicidade, humor e rendimento. Não apenas isso, mas nossas emoções e neurotransmissores que as controlam são os responsáveis por alterar nossa capacidade de concentração, memória e criatividade. Vamos supor que você estava em um carro que capotou e agora está à beira de um precipício. Qualquer movimento pode fazer o carro perder o equilíbrio, fazendo cair ladeira abaixo. Um mau momento, claro. O que acontece com você nessa situação? Você fica estático, é claro, mas ao mesmo tempo seu organismo se torna muito ativo. Seu cérebro sabe que você está em perigo e por isso ele faz com que alguns neurônios liberem neurotransmissores, entre eles a dopamina, o cortisol e a noradrenalina. Enquanto isso, o sistema nervoso simpático responde a esses estímulos e começa a realizar mais sinapses químicas, especificamente através da medula adrenal, que começa a liberar mais adrenalina e noradrenalina, resultando em numerosas mudanças fisiológicas em nosso corpo, o aumento do ritmo cardíaco, contrações musculares e maior velocidade de raciocínio. Mas aqui está a reviravolta. Sem que você soubesse, uma equipe de resgate foi chamada e seu carro está fora de perigo. Agora, preso por uma corrente ao solo, você está completamente salvo. A reação do seu corpo é a resposta à sua percepção e não da realidade. E como vamos ver neste livro, existem muitas situações onde acreditamos estar mais em perigo do que realmente estamos, deixando-nos em estado de estresse. Ao longo desse livro, também vamos ver este mesmo estresse é o responsável por todos os nossos problemas físicos e psicológicos. Se você puder ganhar controle sobre sua resposta emocional, você pode manter-se calmo e focado ao invés de entrar em estado de estresse. Mas o poder de controlar nossas emoções é muito mais profundo que isso. Como vamos ver ao longo do livro, a habilidade de aumentar sua confiança pode, de fato, transformar toda a sua vida, aumentando seu rendimento, seu sucesso e até deixando você mais rico. E não para por aí. Controlando suas emoções também significa que você vai poder superar situações estressantes e até traumas. Diga adeus ao medo de falar em público e, da mesma forma, controlar suas emoções pode ajudá-lo a evitar discussões em seu relacionamento, que resultará em uma vida familiar mais feliz e harmoniosa. Então, essas são as maneiras às quais as emoções podem torná-lo mais poderoso e eficiente.
Você sabia, por exemplo, que ao estar em um determinado humor, você pode aumentar a concentração de suas fibras musculares e potencialmente obter força sobre-humana? Você sabia que a correta combinação neuroquímica pode melhorar a sua memória? Este livro irá mostrar como aprender todas essas coisas e, ao mesmo tempo, como você pode conseguir um pouco de paz e tranquilidade, simplesmente acalmando sua mente e relaxando. Leia e prepare-se para mudar sua vida. Capítulo 1. O que é Mindfulness? Eu poderia organizar esse livro de uma maneira que você tivesse que treinar o Mindfulness. Eu poderia dizer o quão ruim é o estresse para você, ou eu poderia falar sobre neurociência. Mas eu vou deixar isso para mais tarde. Provavelmente, o que você quer saber agora, o que é Mindfulness? De onde isso surgiu e como você pode conseguir um pouco mais de paz e tranquilidade para a sua vida. Vamos começar por aí e depois aprofundar um pouco mais em como você pode utilizar algumas ferramentas de neurociência para explorar as capacidades do seu cérebro de maneira mais profunda. Então, o que é exatamente Mindfulness? Especialmente, Mindfulness é uma forma de meditação adotada pela TCC. TCC, por sua vez, é uma terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem psicoterapêutica que pode ser usada para tratar todo tipo de condições psicológicas, como ansiedade, medo, vícios e etc. O Mindfulness não dá a ferramenta não só para acalmar nossos pensamentos e escapar do estresse, mas também nos permite ver o que estamos pensando. Meditação geralmente tem uma má fama pelo fato de muitas pessoas associar meditação com religião ou ideias esotéricas. Muita gente acha que não é capaz de meditar pelo fato de não ser espiritualizado bastante. Na realidade, você pode praticar a meditação sendo religioso ou até mesmo ateu. Toda meditação é, na verdade, uma forma de controlar seus pensamentos e assim conseguir um pouco de paz ou, pelo menos, entender um pouco mais sobre o que você anda pensando. Geralmente, isso significa silenciar completamente todos os seus pensamentos. Muitos tipos de meditação, como as meditações transcendentais, te instruem a não pensar em nada e geralmente elas fazem isso através do controle de respiração, um mantra ou de algum objeto, como a chama de uma vela, por exemplo. Isso pode ser difícil para iniciantes, já que seus pensamentos estão em constante movimento. A ideia da meditação Mindfulness não é tentar esvaziar seus pensamentos, mas apenas se afastar deles e observar como se eles estivessem em terceira pessoa. Dessa forma, você não estará permitindo que eles te afetem, te deixando em situações de estresse. Assim, não terá que se preocupar em silenciar sua mente. Enquanto isso, utilizando essa técnica, você vai começar a se tornar mais atento aos seus pensamentos e assim poderá evitar pensamentos que te tragam confusão. Por exemplo, se você constantemente se pega pensando nas maneiras em que você pode se machucar, você poderá perceber que este é um hábito ruim e então tentar melhorá-lo. Esse pode ser o objetivo a longo prazo do Mindfulness quando usado na TCC. A curto prazo seria a capacidade de afastar-nos de nossos pensamentos e emoções para trazer um pouco mais de calma ao nosso dia a dia. Na maioria dos casos, é isso que o Mindfulness nos proporciona, mas ele também pode representar muito mais. Se com a meditação Mindfulness podemos estar mais atentos aos nossos pensamentos, então ele pode ser aplicado fora da meditação, durante o dia a dia. Nesse caso, significa estar atento em que você está botando o seu foco e o que você está pensando em determinado momento do dia. Isso é muito útil porque muitas vezes você vai perceber que sua mente talvez não esteja onde deveria estar. Por exemplo,
Se você está passando por uma linda paisagem, mas sua mente está no trabalho, enquanto seu corpo estiver preocupado, você estará no trabalho e não naquele lugar. Neste caso, Mindfulness pode simplesmente ser usado para torná-lo mais consciente de onde você está e o que está ao seu redor. Isso significa sentir a brisa no rosto, admirar belas flores e sentir o ar fresco. Quando você faz tudo isso, você aproveita muito mais a sua experiência de vida. Da mesma maneira, você pode utilizar o Mindfulness para direcionar sua atenção para qualquer tipo de coisa, sua sensação física, por exemplo. Geralmente, não estamos atentos à maneira como estamos sentados, na postura e como estamos nos sentindo. Pare agora e pense nisso. Você está se sentindo confortável? Sente alguma dor? Se você está sentado, então, onde há mais pressão em seu corpo? Você consegue sentir suas roupas tocando a sua pele? O relógio, talvez, o celular? Qual é a sua temperatura agora? Você está pendendo para algum lado? Esse tipo de mindfulness pode ser útil se você quer melhorar sua postura, mas também se você quer melhorar suas habilidades nos esportes ou simplesmente se mover com mais eficiência. Estando mais atento à maneira em que você fala, pode ajudá-lo a ser mais eloquente, diminuir os palavrões, parar de prometer coisas ou mudar completamente como os outros te veem. Por exemplo, se você quer parecer mais inteligente, você pode apenas falar mais pausadamente e utilizar palavras maiores. Você também pode usar o Mindfulness para ser mais feliz no dia a dia. Apenas tente parar as emoções negativas, identificando-as como temporárias e destrutivas. Você pode simplesmente perceber que está ficando nervoso e reconhecer que seus pensamentos estão mudando por isso. Com a prática, isso pode te tornar uma pessoa mais calma e feliz. Mas o que acontece quando você tenta fazer isso? Com toda certeza, você irá esquecer de observar, da mesma forma que você acaba esquecendo as chaves antes de sair de casa. O ponto é, na maior parte do tempo, nós não temos controle de onde está o nosso foco ou em que estamos prestando atenção e por isso acabamos esquecendo de coisas, mantendo hábitos ruins ou se estressando quando deveríamos estar aproveitando a situação. Praticar o Mindfulness, tanto como meditação quanto no dia a dia, pode aumentar a habilidade de controlar seus pensamentos e, assim, a habilidade de decidir como você deseja melhorar e onde pôr o foco. Capítulo 2. Como começar a usar o Mindfulness. No capítulo anterior, vimos em poucas palavras o que é o Mindfulness. A pergunta agora é, como você pode começar a utilizá-lo? Uma opção é utilizar meditações guiadas online, tem vários aqui no YouTube. São gravações que dizem o que você deve fazer enquanto tenta meditar. Por exemplo, elas podem dizer algo do tipo, feche os olhos, respire fundo e pedir até que você sinta alguma parte do seu corpo. Geralmente, a maioria das meditações segue um procedimento bem parecido e você pode tentar seguir o passo a passo sem guiança. Na verdade, se você conseguir fazer sua meditação sem ajuda, você acaba percebendo que é melhor, por não ser constantemente interrompido pela voz de alguém. Vamos mostrar os passos que geralmente são utilizados para uma meditação de Mindfulness. Passo 1. Respiração. A primeira coisa a fazer é começar a respirar. Você pode começar utilizando uma coisa chamada respiração igual, utilizada no yoga. Basta inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Enquanto respira, segue a inalação e a exalação por 3 segundos. Por isso tem o nome de igual. Essa respiração longa irá permitir que você encha completamente os pulmões com oxigênio fresco e exale todo o CO2. Mas, para ser honesto, você pode usar qualquer forma de respiração, desde que seja lenta, deliberada e completa. Por que respiração?
Basicamente, uma respiração calma é a melhor maneira de indicar ao corpo de que a situação está sob controle e você está seguro. Nós respiramos mais depressa enquanto estamos sob estresse para obter mais oxigênio e podemos respirar mais lentamente quando estamos relaxados. Assim, respirar profundamente e lentamente vai nos ajudar a sair do estado de bater e correr e entrar no digerir e descansar. Isso deverá regular nosso ritmo cardíaco, reduzir o cortisol e nos preparar para relaxar. Passo 2. Sentidos. Em seguida, somos convidados a manter o foco em nossas sensações físicas. Isso significa sentir os aromas, sons e até a temperatura da sala. Seus olhos normalmente estarão fechados, então a visão ficará de fora dos seus sentidos. O objetivo aqui não é procurar som ou ficar tenso tentando ouvir alguma coisa. Apenas tente reconhecer sons que você normalmente não costuma ouvir. Você pode perceber coisas rangendo, talvez os vizinhos, talvez você consiga ouvir o vento ou a chuva do lado de fora. Provavelmente existam pássaros distantes ou mesmo barulho de trânsito. Este é o fantástico exemplo de como nós normalmente prestamos pouca atenção e como pode ser prazerosa a experiência com mindfulness. Essa também é uma grande maneira de adquirir hábito de relaxar o corpo cada vez mais. Passo 3. Escaneamento corporal. O escaneamento corporal é, algumas vezes, considerando como uma meditação por si só, mas pode ser usado como parte de qualquer forma de prática. A ideia aqui é simplesmente estar mais atento ao seu próprio corpo, como foi descrito anteriormente, mas desta vez de maneira sistemática, começando da cabeça e descendo gradativamente até os dedos do pé, percebendo como você se sente em cada estágio. Se você quer usar esse processo para pegar no sono, talvez pode ser uma grande ferramenta. A melhor maneira de fazer isso é tentar relaxar completamente os músculos, primeiro tensionando e depois relaxando cada parte do corpo conforme você vai escaneando. Você vai perceber que carrega muita tensão nos músculos da face, no seu pescoço, braços e pernas. Quando você se der conta e liberar, você vai se sentir muito mais relaxado e isso vai lhe permitir entrar em um estado de sono e descanso profundo. Por enquanto, estamos utilizando o scanner como uma forma de estarmos mais presentes e conscientes de nós mesmos. Passo 4. Focando na respiração. Após perceber cada parte do corpo, volte ao peito e preste atenção em como ele sobe e desce. Enquanto faz isso, você também tem a oportunidade de regular sua respiração. Provavelmente, quando você sentir sua respiração, você vai perceber que na inalação, seu peito expande primeiro. Mas, na verdade, seu abdômen deveria mover-se primeiro e, em seguida, o seu peito. A respiração correta, chamada respiração abdominal, deverá começar permitindo que o estômago relaxe e estufe, e depois que o ar enche os pulmões. Isso é bom porque o processo abre espaço na cavidade abdominal, permitindo que os pulmões se expandam nesse espaço e depois enchendo o peito. Esse tipo de respiração permite que você absorva mais oxigênio e ainda libere mais hormônios de relaxamento. A maioria de nós não usa esse tipo de respiração porque nossa postura curvada não permite que o estômago tenha espaço para estufar, resultando em respirações mais rasas e rápidas, as quais aumentam nosso estresse e níveis de cortisol. Mas não se preocupe se você não quiser respirar dessa forma. Por enquanto, apenas perceba sua respiração e tenha a oportunidade de contar enquanto o ar entra e sai. Essa é a parte que vai funcionar um pouco como uma meditação transcendental, acalmando muito a atividade mental.
Passo 5. Deixe sua mente vagar. Depois de fazer isso por mais tempo e perceber que você está se sentindo particularmente imóvel, é hora de deixar a mente livre para fazer o que ela quiser. Agora, seu objetivo não é tentar controlar ou silenciar seus pensamentos. Ao invés disso, simplesmente deixe sua mente vagar naturalmente ou fique completamente imóvel se desejar. A descrição mais comum é a de que você está assistindo pensamentos passando como nuvens. O Headspace descreve seus pensamentos, nestes casos, como sendo carros passando em uma estrada. Ele enfatiza a importância de assistir os carros passarem, mas não se preocupar em acompanhar o trânsito. Isso é apenas uma forma de observação sem identificação. Depois de ter feito isso por um tempo, você pode simplesmente permitir que sua mente gradualmente volte ao normal e gentilmente abra seus olhos. Dicas para um avanço rápido. Muitas pessoas tentam começar a meditar, mas acabam falhando. Por que isso acontece? Um problema é que muitos de nós queremos obter resultados imediatos e esperamos nos sentir instantaneamente diferentes. Quando isso não acontece, acabamos frustrados e estressados. Essa é a pior reação que você pode ter ao realizar o Mindfulness. O objetivo é que você deve deixar sua mente fazer o que quiser. Assim que você começar a forçá-la em uma direção ou outra, você perderá essa liberdade importante e começará a produzir hormônios de estresse. Da mesma forma, tente não ficar muito chateado com você, mesmo se você tentar e sua mente continuar vagando ou se você se distrair. Se você sente alguma coceira, é bom coçar. Se você precisa de um copo d'água, levante-se e pegue um. Não tente forçar nada, apenas deixe-se ser como você é. Se você realmente quer acelerar o seu processo, então considere primar você mesmo. É um termo usado na psicologia que simplesmente se refere à preparação do cérebro de uma certa maneira. Às vezes isso significa influenciar as respostas que damos às questões mostrando algum estímulo. Mas, em outros casos, isso significa mudar nossas emoções. Por exemplo, você pode tentar meditar em um lugar bonito que você nunca tenha ido. Novos cenários aumentam os neurotransmissores e hormônios associados ao foco. Ao mesmo tempo que ambientes naturais nos permitem relaxar mais e produzir ondas cerebrais mais lentas. Não seja muito ambicioso em relação à frequência com que você pretende meditar. Outro erro clássico é estabelecer uma meta de meditar por 30 minutos todos os dias. Isso provavelmente não vai acontecer, a menos que você consiga passar 30 minutos de cada dia se esforçando para silenciar sua mente. Comece com algo pequeno, apenas 5 minutos ao levantar da cama, e então você poderá começar a construir esse hábito. Capítulo 3. Introdução à reestruturação cognitiva. Mindfulness e reestruturação cognitiva se completam como queijo e goiabada. Na TCC, o Mindfulness geralmente é usado em conjunto com a reestruturação cognitiva até o ponto de serem inseparáveis. Usando Mindfulness na meditação e no dia a dia, você irá aprender a se afastar de suas emoções e, ao longo do tempo, você perceberá que está mais calmo, mais focado e feliz. O Mindfulness pode ser usado para muito mais, desde que você reconheça o poder que esta ferramenta tem para provocar mudanças. O ponto é: uma vez que você identifica pensamentos negativos que afetam negativamente sua vida, agora você pode alterá-lo. E aí que entra a reestruturação cognitiva. Mas primeiro, um pouco mais sobre a TCC. Um breve guia sobre TCC. A TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, é hoje a opção mais popular para o tratamento de doenças mentais na maioria das principais organizações de saúde.
A abordagem foi introduzida relativamente recentemente e é uma extensão natural de outra escola da psicologia que surgiu por volta dos anos 50. Essa escola era o comportamentismo e era inteiramente definida pela noção de condicionamento e associação. A ideia era que se você experimentasse dois estímulos ao mesmo tempo, muitas vezes, eles acabariam se juntando em sua mente. Hoje, sabemos que isso é verdade. Na neuroplasticidade, neurônios ativados ao mesmo tempo acabam se juntando. Isso significa que se dois neurônios forem ativados ao mesmo tempo com frequência suficiente, eles acabarão criando uma conexão muito forte entre si, podendo se ativar involuntariamente. Isso foi demonstrado com grande percussão por Ivan Pavlov, que fez esse experimento em cães. Ele tocava um sino enquanto alimentava os cães e, ao longo do tempo, isso criou uma associação através do chamado reforço positivo. O resultado foi que os cães começaram a salivar sempre que o sino fosse tocado. No que diz respeito ao cérebro, sino é igual comida. A mesma ideia foi então aplicada à psicologia humana. A hipótese era que pudéssemos adquirir fobias, por exemplo, associando experiências negativas com objetos inofensivos. Do mesmo modo, foi teorizado que você poderia tratar uma fobia através da ressociação. Se você consegue adicionar alguém a associar esse estímulo com coisas positivas novamente, elas acabam superando seus traumas. E este método resultou em vários estudos. O comportamentismo afirmava que todos os aspectos da experiência humana eram aprendidos dessa maneira. Aprendemos a fazer um gesto porque alguém ensinou para nós quando éramos bebês. Aprendemos a caminhar porque caímos sempre que tentávamos até conseguir. Acreditava-se que tudo o que fazia era inteiramente motivado pelos centros de recompensa do nosso cérebro. Por sua vez, nos ajudava a formar novas associações e desenvolver novos comportamentos. As coisas que não aprendemos diretamente, podemos aprender indiretamente através do condicionamento social, vendo os outros, por exemplo. Durante anos, essa ideia foi aceita como absoluta, mas eventualmente começou a ser questionada, pois não conseguia explicar todos os aspectos da nossa psicologia. Tornou-se evidente que deveria haver um elemento interno adicional, e é aí que a parte do cognitivo entra. A terapia cognitivo-comportamental, em seguida, pega o comportamentismo e aplica a ideia de que você também pode reforçar experiências, tanto positivas quanto negativas, apenas pensando nelas. Por exemplo, você pode ter medo de altura mesmo que você nunca tenha caído. Mas como? Ao pensar constantemente sobre o quão ruim pode ser cair de um lugar alto. Em outras palavras, se você continuar imaginando que a queda deve ser perigosa e se você disser a si mesmo coisas como este corrimão não parece seguro, então você pode ter medo. Além disso, cada vez que você pensa algo assim e acaba evitando alturas como resposta, você está reforçando essa crença, como se você já tivesse caído. Então, a ideia por trás da TCC é usar os princípios do comportamentismo, mas combiná-los com o aspecto cognitivo. Isso significa não só usar elementos como reassociação, mas também curas de pensamentos. Técnicas usadas na TCC. Portanto, um exemplo disso é usar o Mindfulness. Simplesmente, ao escolher não deixar seus pensamentos e emoções afetá-lo, você pode se tornar menos controlado por eles e, portanto, menos suscetíveis a seus próprios medos e crenças. Não há muito mais do que isso dentro do termo reestruturação cognitiva. Em outras palavras, mudar seus pensamentos. Um exemplo é algo chamado pensamento desafiador. Aqui, você simplesmente escolhe um dos seus pensamentos ou crenças e assim avalia exatamente o que ele está dizendo.
Por exemplo, você pode achar que tem medo de falar em público porque você acha que as pessoas vão rir de você se você gaguejar. Esta é uma crença debilitante que, ironicamente, faz com que você esteja muito mais propenso a gaguejar. Então, o que você precisa fazer para superar isso é olhar o pensamento e perguntar: isso é real? O que você encontrará 90% do tempo é que essa crença é improvável e infundada. A maioria das pessoas não seria rude o bastante para rir de você se gaguejar, e mesmo que fossem, não importaria, porque você não as veria novamente. Talvez você possa se sentir incompetente ou como um perdedor se você gaguejar e as pessoas rirem. Novamente, você deve ter em conta que ser capaz de falar em público com confiança, não se importando com o que os outros vão pensar, é realmente um sinal de que você é muito confiante. Na verdade, eu usei essa técnica para curar um trauma. Eu costumava ter medo bastante embaraçoso e que era fazer xixi em mictórios públicos. Meu medo era que se eu não conseguisse fazer, as pessoas me olhariam e achariam que eu era estranho por estar ali parado sem conseguir fazer xixi. Então eu percebi que na maioria das vezes que eu estava naquela situação, eu estava num bar. Em outras palavras, a maioria das outras pessoas no banheiro provavelmente estavam bêbadas e inconscientemente do que estavam fazendo. Então eu pensei, por que eu me importo com o que eles vão pensar? Deixe que eu pense o que quiserem. Isso me ajudou a superar completamente meu medo e agora eu não tenho nenhum problema com isso. Outro exemplo é aquele que junta as ideias da TCC com noções mais tradicionais do comportamentismo. Este é o conhecido como teste de hipóteses. Basicamente, isso significa que você está testando sua teoria para determinar se ela realmente é verdadeira ou não. Então, se você tem medo das pessoas rirem se você gaguejar durante algum discurso público, isso significa que você precisa gaguejar propositalmente no palco e deixar que todos vejam. Isso, por sua vez, mostrará o que acontece nesse cenário. E o que você provavelmente descobrirá é que nada acontece. As pessoas são gentis e apenas esperam por você terminar e começar de novo. Vou dar mais um exemplo de como usei isso no mundo real. Só que dessa vez eu não sabia exatamente que estava utilizando essa técnica. Eu estava aprendendo a dirigir aqui no Reino Unido e ficava travado toda vez que era o primeiro da fila no semáforo. Tinha medo do sinal abrir e eu não arrancar rápido o suficiente e as pessoas atrás de mim ficarem com raiva e seria terrivelmente embaraçoso. Então, meu instrutor de condução decidiu segurar meu freio de mão e me dizer que nós iríamos ficar parados enquanto o sinal estivesse aberto. O trânsito atrás de mim começou a buzinar, as pessoas gritaram, mas nada aconteceu. E então eu consegui sair bem tranquilo na próxima vez que o sinal abriu. Desse dia, nunca mais tive problemas em sair com o carro no semáforo. Capítulo 4. Como usar a reestruturação cognitiva no mundo real. Então, agora você sabe como usar o Mindfulness e você sabe como usar a reestruturação cognitiva. Espero que você também tenha percebido como os dois podem estar juntos, usando o Mindfulness para identificar os pensamentos negativos e, em seguida, aplicamos a reestruturação cognitiva para mudá-los. Isso já foi usado por um tempo para tratar coisas como traumas, transtornos de ansiedade, vícios e muito mais. Mas, se você não tiver nenhum desses problemas, se você estiver completamente bem neste caso, ainda podemos usar a reestruturação cognitiva, porque as coisas você pode usar a reestruturação cognitiva para melhorar os aspectos do seu processo de pensamento. Em outras palavras, isso não é apenas uma ferramenta para a cura, mas também uma ferramenta de autoaperfeiçoamento. E há inúmeras maneiras de usá-la para tornar-se mais calmo, mais confiante e mais produtivo.
Da mesma forma, existem muitas coisas que são semelhantes à reestruturação cognitiva, mas que não são conhecidas por este termo. Voltaremos a este conceito mais à frente, mas por enquanto vamos ver algumas maneiras alternativas de controlar seus padrões de pensamento e algumas motivações alternativas para fazê-lo. Configuração de medo. Muitas vezes pensamos em medo e ansiedade como respostas de curto prazo a situações ou estímulos. Mas, de fato, nossa ansiedade e nossos medos podem ser muito mais profundos, afetando nossa tomada de decisão, definição de metas e decisões. Tim Ferriss propõe um conceito chamado configuração de medo em seu livro, como uma ferramenta que você pode usar para superar seus medos e assim começar a obter o que quiser da vida. Digamos que você esteja pensando em começar um novo emprego. Queira dar um tempo na carreira para que você possa viajar ou apenas começar seu próprio negócio. Você sempre pensou em fazer essas coisas, mas o problema é que você tem muito medo de fazê-las, porque você acha que vai acabar sem emprego ou sem dinheiro. Você tem certeza que se deixar seu emprego atual para viajar, você estará desempregado quando voltar. E quanto mais tempo você estiver desempregado, mais inútil você se tornará. Seu marido ou sua esposa ficará de saco cheio por causa dessa decisão estúpida que você fez e ele ou ela vai te abandonar. Então, você não vai conseguir pagar o seu aluguel e acabará sem casa e sozinho. Isso pode parecer exagero, mas esse é o tipo de coisa que pensamos em um nível inconsciente o tempo inteiro. E a razão pelo qual pensamos isso é que os humanos naturalmente têm muito medo dos riscos. Nós evoluímos na natureza onde o risco geralmente significa leões. Como tal, aprendemos a tornar-se mais sensíveis ao risco e a defender mais o que temos do que tentar novas coisas. Mas hoje, o risco raramente pode começar a ameaçar sua vida. Transformamos qualquer situação em um possível risco, mais por hábitos do que pelo fato de serem realmente ameaçadores. Talvez você possa adivinhar o que vem depois, pensamento desafiador. Nós vamos observar essas crenças e medos e desafiá-los, observando o quão realistas eles são. E a técnica de Tim Ferriss é perfeita para isso. Então, primeiro pense sobre o que você quer fazer e por que deseja fazê-lo. Agora, pense em todas as coisas que agora estão impedindo você de dar uma chance a isso. Se nós estamos falando de fazer uma pausa na carreira, então sua lista de medos e razões podem aparecer assim. Agora não é um bom momento, não tenho muito dinheiro. Não quero deixar meu parceiro por tanto tempo. Tenho medo de ficar desempregado quando voltar. Tenho medo de sujar meu currículo após isso. Tenho medo de acabar falido em dívidas ou sem casa. Agora, vamos avaliar cada uma dessas crenças. Para fazer isso, vamos observar não só o quão provável elas são, mas também como você lidaria com elas caso acontecessem. Pense em contingências e coisas que você pode fazer para evitar que sejam prováveis. Agora não é um bom momento, não tenho muito dinheiro. Nunca será um bom momento e se você se programar bem antes da viagem, não vai precisar de muito dinheiro. O que você pode trabalhar online enquanto viaja? Você realmente não precisará de muito dinheiro. O agora provavelmente é o melhor do que o mais tarde. Agora vamos pegar uma outra frase como não quero deixar meu parceiro por tanto tempo. O provavelmente seu parceiro não se importaria. Ou se importante para você, então é algo que você precisa fazer, então faça. Ou é preferível sentir ressentimento com o seu parceiro porque ele impediu você de conhecer o mundo. Tenho medo de ficar desempregado quando voltar. O provavelmente acontecerá. Converse com o seu empregador. O que você ama tanto o seu trabalho.
Agora pense sobre isso. Você nunca vai viajar? Você quer passar todos os dias preso nesse escritório sem nunca realizar as coisas que deseja realizar? Deixe isso motivá-lo mais do que o medo e tome a decisão de arriscar. A mesma técnica pode ajudá-lo a tomar a decisão de iniciar uma nova carreira, conhecer seu país ou fazer todas as inúmeras outras coisas que você já sonhou. Perca o medo e saia com qualquer pessoa. Nesse caso, usamos o pensamento desafiador novamente para quebrar nossos medos, para que possamos ir atrás do que quisermos na vida. Mas outro método que você pode usar é reconhecer esses medos como reais, mas apenas encontrar uma estratégia que minimize o risco. Nesta sessão, analisaremos uma técnica que você pode usar para conhecer gente nova e que lhe dará confiança para iniciar novos relacionamentos. Então, digamos que você é um tipo de cara estranho. Apenas uma hipótese. Você vai aos bares regularmente com os amigos na esperança de conhecer alguma pessoa interessante. Mas você tem muito medo de se aproximar das pessoas na pista de dança. Por quê? Porque você está preocupado. Elas vão te rejeitar e você acabará se sentindo incrivelmente mal. Esta é uma preocupação genuína, embora possamos perguntar por que isso importa. Então, é difícil negar isso. A solução simples? Minimize o risco e remova sua probabilidade de falhar. Para fazer isso, você pode simplesmente avaliar a situação antes de abordar qualquer pessoa. Então, afaste-se do bar e converse com os amigos. Olhe ao redor do lugar para as pessoas que você está interessado e, se você encontrar alguém, sorria enquanto faz um contato visual. Se ela estiver interessada, então você pode apostar que ela vai sorrir de volta. Se ela não estiver absolutamente interessada, provavelmente apenas vai desviar o olhar e você vai identificar isso. Mas em qualquer situação, você não perdeu a cara e ainda pode manter sua autoestima alta. Não há o que temer. Se ela sorrir, então você provavelmente pode abordá-la como relativa segurança. Isso não significa que ela está necessariamente afim de você, mas isso significa que ela está aberta à ideia de conversar com você. Então, o próximo passo é ir até o grupo de amigos dessa pessoa e conversar. Não fale apenas com ela, fale com todo o grupo para que você simplesmente pareça como alguém amigável, extrovertido e interessante. Da mesma forma, deixe seus amigos se misturarem com os amigos dela. Depois de um tempo, tente conversar mais com a pessoa que você está inicialmente interessado e que lhe deu a aprovação para vir. Se a conversa estiver indo bem, então você pode dar um passo a mais, simplesmente convidando para um drink. Este é um sinal muito claro de que você está interessado nela e, portanto, ela provavelmente não dirá sim, a menos que ela esteja interessado. Agora que você está sozinho com ela, você pode conversar por conta própria e avaliar a situação. Finalmente, pergunte se ela quer dançar. Se ela disser que sim, adote a mesma abordagem. Dance até que finalmente você esteja completamente seguro de dar o próximo passo. Nessa situação, você já se aproximou de alguém atraente em um bar, mas em nenhum momento houve perigo de rejeição. Se ela não quiser falar com você, ela não vai sorrir. Se ela não estiver interessada quando você vier conversar, ela vai pedir desculpas e você vai poder conversar com seus amigos. Se ela mudar de ideia, ela pode dizer não à bebida. Se você está dando os sinais errados, então ela pode dizer não à dança. Mas em nenhum momento você se envergonhou e você não fez nada do qual você não pudesse se recuperar. Pense em outras coisas que você tem medo de fazer na sua vida. Avalie por que é que você tem medo e então pense em maneiras de
contornar este medo, evitando as piores situações. Capítulo 5. Estresse e estados de fluxo. Estamos apenas no meio do livro e você já deve ter aprendido algumas habilidades úteis. Agora você sabe como entrar em um estado consciente em qualquer momento para apreciar melhor o seu entorno ou, pelo menos, apenas para escapar do estresse. Mas vamos rebobinar e olhar esse estresse com mais detalhes. O que é estresse e o que torna tão sério? Por que estamos tentando combater o estresse? O estresse sempre é ruim? Na verdade, o estresse é algo que é muito incompreendido por muitas pessoas. O estresse não é realmente uma coisa, mas é um aspecto de respostas que ocorrem em situações perigosas. Basicamente, quando você detecta perigo, seu corpo libera hormônios e neurotransmissores que desencadeiam o estado de bater ou correr. Essa é a resposta que descrevemos anteriormente e é modulada pelos seguintes hormônios: neurotransmissores. Os neurotransmissores são como hormônios, mas eles afetam o cérebro mais diretamente e não duram por muito tempo. Dopamina, epinefrina, norepinefrina, serotonina, cortisol, glutamato, testosterona, estrogênio. Eles causam uma série de sintomas que você deveria estar familiarizado. Se alguma vez você teve uma discussão, uma briga ou uma situação perigosa. Esses sintomas incluem sentimento de medo, pensamentos acelerados, tremedeira, contrações musculares, vasodilatação, que é alargamento das veias, aumento da musculatura, dilatação da pupila, resistência à dor, supressão do sistema imunológico e do sistema digestivo para que mais sangue e recursos possam ser enviados para o cérebro e músculos, maior sensibilidade a som e luz, visão túnel, respiração ofegante, transpiração, aumento da viscosidade do sangue para incentivar a coagulação do sangue em caso de lesão. Em suma, nosso corpo entra em um modo de alto desempenho, desviando energia e suprimento das tarefas de manutenção para os processos imediatamente urgentes. Nossa força, velocidade e habilidade para lutar ou escalar aumentam e isso nos torna mais poderosos e mais capazes de responder aos desafios encontrados. Essa resposta evoluiu naturalmente para nos ajudar a nos proteger em caso de perigo. Se víssemos um predador ou se víssemos um incêndio florestal, essas mudanças nos ajudariam a escapar. Da mesma forma, nos tornaríamos melhores combatentes quando lutássemos por recursos. E às vezes, no mundo moderno, essa resposta pode ser exatamente o que precisamos. Se um assaltante te ameaça com uma faca, então você terá mais chance de fugir para viver outro dia. Estresse crônico. Mas o problema ocorre quando a ameaça não é uma ameaça física e quando não é uma ameaça imediata. Nós simplesmente vivemos em um mundo para o qual não evoluímos, e isso significa que muitos de nossos sistemas estão essencialmente desatualizados. Por exemplo, se você está dando um discurso, seu corpo irá reagir do mesmo modo que se você estivesse em um incêndio florestal. E neste caso, nenhuma das mudanças ajudaria muito. Você estaria mais propenso a gaguejar, você ficaria suado e sua voz poderia até mudar. Se você entra em um estado de pânico, às vezes o estresse pode ser sentido como um problema cardíaco, então isso pode eventualmente criar um círculo vicioso, fazendo com que você fique mais e mais estressado, eventualmente se hiperventilando e até desmaiando como resultado. Isso é o que acontece no caso de um ataque de ansiedade. Além disso, também é assim que respondemos às dívidas ou ao
odiar nossos empregos ou esperando a resposta sobre uma proposta que fizemos para a compra de uma casa. Mas não podemos fugir deste problema e não podemos lutar contra eles. E isso significa que a sensação de bater ou correr pode continuar em um nível baixo por um longo período de tempo. Isso é o que chamamos de estresse crônico e é ruim para uma série de razões. Para começar, o estresse crônico faz com que o nosso sistema imunológico e digestivo fique suprimidos por longos períodos de tempo. Isso pode levar a uma má absorção à medida que nos tornamos menos capazes de obter nutrientes extras de nossos alimentos. E isso pode nos impedir de dormir e nos tornar menos imunes às doenças. Além disso, esse estresse pode nos levar a acabar com os neurotransmissores de catecolaminas que nos permitem focar. Isso é chamado de fadiga adrenal e está ligado à depressão e ansiedade crônica. Note também que nenhum neurotransmissor e nenhum hormônio funciona no vácuo. Se você aumentar um, você altera outros. E quando você aumenta o cortisol, você também aumenta a adrenalina, o hormônio da fome. Isso também desencadeia algo chamado lipogênese, o que significa que mais combustível em sua dieta serão armazenados como gordura, em vez de serem usados para energia. De fato, o cortisol chega a diminuir seus músculos produzindo algo chamado miostatina, que faz o corpo transformar seus músculos em energia. Portanto, também é importante para o seu físico que você aprenda a não se sentir estressado quando não é útil. É por isso que é tão importante que aprendamos a responder adequadamente à situação em questão e a suprimir o estresse quando não é apropriado, para que possamos continuar a viver e permanecer saudáveis. O Mindfulness é um caminho para isso. A parte boa é que existe um estresse positivo. O objetivo aqui não é remover completamente o estresse da sua vida, mas é apenas controlá-lo. Como já vimos, o estresse é uma ferramenta positiva se você estiver tentando melhorar seu desempenho físico, se você estiver em uma corrida ou se você estiver navegando, então essa resposta é exatamente o que você precisa para fazer as coisas. Mas a situação ideal seria que você obtenha todos os benefícios da sensação de bater ou correr, sem os negativos. Imagine se você pudesse ganhar este foco e esse aumento da massa muscular, mas sem a sensação de pânico e medo. Isso existe. É o que o psicólogo chama de estado de fluxo e tende a ser desencadeado durante momentos em que estamos altamente focados em algo que realmente desfrutamos. O exemplo dado mais frequentemente é o do casos extremos, onde alguns atletas descrevem o mundo parecendo diminuir em torno deles enquanto conseguem movimentos surpreendentes, se sentindo mais vivos do que nunca. Nós também experimentamos estado de fluxo quando estamos completamente focados no trabalho que estamos fazendo ou quando estamos tão profundamente concentrados que nos esquecemos do tempo. Durante esse estado, nós produzimos neurotransmissores e hormônios similares, mas com a adição de outro chamado anandamida, o hormônio do prazer, que também está conectado ao pensamento abstrato e criativo. Na verdade, é o mesmo efeito químico produzido pela maconha, mas que a maioria das pessoas não sabe que também é produzido naturalmente pelo cérebro. Lembre-se, porém, que novamente isso não é realmente apenas um estado, mas sim um espectro. Podemos estar ligeiramente estressados e muito estressados. Podemos estar ligeiramente alertas e ou muito alertas. Podemos estar alertas e irritados, alertas e felizes ou alertas e assustados. É útil pensar no cérebro em termos de estados, mas apenas estar ciente de que existem inúmeros estados entre eles e é mais provável que você esteja em algum lugar deste
espectro. Os estados de fluxo nos ajudam a realizar e focar mais, mas não causam os mesmos efeitos negativos que os estados típicos de bater ou correr. A diferença? Prazer. Então, se você pode tentar aproveitar o prazer de estar vivendo e vê-lo como um desafio divertido em vez de algo terrível, então é mais provável entrar neste fluxo. Encontre a diversão no que está fazendo, descubra o que você tem paixão e aprenda a realmente apreciá-la. Você pode fazer tudo isso usando estratégias muito semelhantes para a reestruturação cognitiva que já vimos. E da mesma forma, você também precisa de um baixo nível de eustresse. Eustresse é o equivalente ao estresse crônico, mas é sua forma positiva. Eustresse é o tipo de estresse que nos motiva a fazer coisas. Por exemplo, se você tiver uma prova chegando e você não tiver nenhum estresse, então há uma boa chance de que você não vai estudar muito e, como resultado, você não terá uma nota muito boa. Tendo apenas a quantidade certa de estresse de baixo nível é o que você precisa para garantir que você comece a estudar e faça o melhor que puder. Eustresse não é apenas uma motivação para fazer coisas chatas, mas também pode significar uma motivação positiva. Por exemplo, o estresse que te motiva a conseguir as coisas que você realmente deseja alcançar continua sendo estresse, mas agora baseado em algo positivo. Desenvolvendo poderes ocultos. Também há o tipo de estresse que pode desbloquear ainda mais o potencial físico e mental. Não estou dizendo que qualquer um vai poder treinar até o ponto de acessar esse potencial. Tudo o que estou dizendo é que isso existe e torna a coisa altamente interessante, nos mostrando como ter mais controle de nossa mente e nossas emoções é tão potencialmente poderoso. Então, com isso em mente, o primeiro exemplo é algo chamado de memória flash. Isso demonstra a capacidade que temos de memorizar as coisas em detalhes vividos se pensarmos que o evento é suficientemente importante. Pense em onde você estava no momento em que ouviu falar dos ataques 11 de setembro ou ouviu falar sobre a morte de Michael Jackson. Alternativamente, considere um momento particularmente importante em sua própria vida, para o bem ou para o mal. As chances são de que você possa se lembrar desses eventos em detalhes muito mais preciosos do que você poderia acessar outras partes da sua memória biográfica. Isso é o que é conhecido como memória flash. Em parte, isso é o resultado de lembranças repetidas. Quando algo importante acontece, nós inconscientemente recordamos situações semelhantes. Mas também é o resultado de neurotransmissores que alteram a forma como a memória é estabelecida e tornam essas conexões significativamente mais fortes. Depois, existe a força de crise. A força de crise, também conhecida como força histérica, é o nome dado ao incidente onde as pessoas, de repente, adquirem força incrível. O exemplo clássico aqui é o da mãe que consegue levantar um carro que está esmagando seu filho. Como isso é possível? Embora haja muito pouco de pesquisa científica em relação a esse fenômeno, existe uma verdadeira teoria sobre como isso pode funcionar. Quando você contrai seus músculos normalmente para levantar algo, seu cérebro envia sinais que viajam pelo sistema nervoso central e para a junção neuromuscular. A acetilcolina. Sim, o neurotransmissor é liberado e isso faz com que as fibras musculares disparem. Só que nós nunca conseguimos juntar 100% dessas fibras musculares. Em média, contraímos cerca de 30% delas e até mesmo um atleta treinado só conseguirá chegar até 50%. Isso é pensado para ser uma limitação evolutiva. A ideia de concentrar 100% dos nossos músculos nos deixaria completamente exaustos e vulneráveis a ataques. Além disso, isso poderia causar lesões
colocando demasiada pressão nos nossos tecidos conjuntivos e articulações. Mas, para demonstrar o tipo de força que realmente nós escondemos, procure algum vídeo de alguma pessoa que tenha sofrido um choque elétrico e que foi arremessada pela sala. Isso não é causado pela eletricidade em si, mas pelos músculos do indivíduo. Quando eles se contraem em resposta ao choque, isso faz com que eles acessem 100% de suas fibras musculares, o que é suficiente para catapultá-los através da sala, mesmo que não estejam usando uma técnica de salto. E há outra maneira de podermos aproveitar uma maior contração muscular, estimulando a liberação de neurotransmissores de catecolaminas e hormônios de bater ou correr. A hipótese é que, em tempos de intenso estresse, podemos concentrar muito mais massa muscular e assim conseguir uma força sobre-humana. E, novamente, isso é um espectro. Na verdade, causar até uma pequena discussão já é o suficiente para aumentar sua força. Estudos mostram que, se treinarmos com ruídos altos no fundo, ou se treinarmos enquanto gritamos, somos realmente capazes de envolver mais músculos. Então, se estimular antes de um treino pode ser uma das melhores maneiras de melhorar seu desempenho na academia. Controlar, não reprimir, o estresse pode ser o segredo para desbloquear todo o seu potencial. Capítulo 6. Por que você deveria visualizar? Até agora, analisamos o uso da meditação e reestruturação cognitiva para mudar nossos estados mentais. Mas, na verdade, pode ser que a visualização seja ainda mais útil e ainda mais importante. A maioria das pessoas acreditam que pensamos com pensamentos, ou seja, temos um monólogo interno que funciona como balões de pensamento dos quadrinhos. Pesquisas mais recentes sugerem que podemos pensar em muitas modalidades. Às vezes, visualizamos, às vezes imaginamos como nossos corpos fazem algo e quase sentem o que estamos pensando e às vezes simplesmente sabemos. Esse último exemplo é chamado de pensamento não simbolizado. E, de fato, pensar com os nossos corpos e nossos sentidos pode ser o que nos permite desenvolver o pensamento em primeiro lugar. Cognição incorporada. Resumidamente, a cognição incorporada é a ideia de que todos os nossos pensamentos eventualmente se relacionam com a experiência física. Quando alguém diz algo a você ou quando pensa em algo, seu cérebro interpreta isso de forma que lhe dê significado. Você não compreende o idioma de forma intrínseca, o que significa que o cérebro acaba traduzindo em algum tipo de significado puro. Os psicólogos já acreditavam que o cérebro tinha uma linguagem própria que eles chamavam de mental. Mais recentemente, porém, mais e mais especialistas adotaram a crença de que entendemos as coisas visualizando-as. Quando alguém conta uma história, você entende a história porque seu cérebro visualiza isso acontecendo com você. Quando alguém diz que eles atravessaram a neve, você visualiza a cor branca que imagina o ar frio na sua pele e quase suave o som da neve pisoteada debaixo dos seus pés. Quando temos pensamentos de nível superior, nós o entendemos apenas porque podemos relacioná-las com as experiências físicas através da abstração. Isso também confirma a ideia de que as áreas do nosso cérebro se ativam durante a visualização, como se estivéssemos realmente envolvidos na ação. Se você se imagina dando uma tacada de golfe, os neurônios relacionados a este movimento irão disparar em seu cérebro. E no que diz respeito ao seu cérebro e corpo, isso também pode estar acontecendo. Então, faz muito sentido combinar a visualização com o seu treinamento de meditação e com sua estruturação.
Não acredita que a visualização possa enganar seu cérebro para pensar que algo está acontecendo e assim alterar seu estado emocional? Então, tente se lembrar dos seus momentos mais perturbadores ou imagine cenas de um filme muito triste. Você começará a sentir-se incrivelmente triste em pouco tempo. Visualização para produtividade. Uma maneira de usar este poder de visualização bem simples é ir a um lugar feliz durante a meditação. Se você não pode meditar em um ambiente tranquilo e bonito, então pelo menos você pode simular isso em sua mente, imaginando que você está em uma bela praia, em uma bela cabana de madeira, nas montanhas ou em um grande campo recebendo bastante sol. Você também pode usar a visualização para alterar seu estado emocional de outras maneiras. Por exemplo, se você está lutando para se concentrar em seu trabalho, então você pode utilizar a visualização para criar um pouco de estresse para motivá-lo. Para fazer isso, você simplesmente precisa se lembrar por que está fazendo o trabalho e por que é importante para você. Digamos que você está fazendo uma apresentação para uma reunião. Visualize o quão grande seria para você apresentá-la. Em seguida, visualize o que essa apresentação poderia representar. Uma carreira melhor, um salário melhor, por exemplo. Agora, visualize o oposto. Imagine tudo dando errado e lembre-se de que por que fazê-la bem e por que isso importa para você. Você pode fazer o mesmo com quase tudo que você está lutando para se concentrar. Ao vincular o que você está fazendo de volta ao gancho emocional e ao motivo pelo qual você está fazendo isso, você pode encontrar de maneira mais eficaz a determinação e a condução de que precisa para contemplá-lo. Mantenha seus objetivos em mente e você estará muito mais motivado todos os dias para sair da cama e começar a trabalhar no seu projeto pessoal ou para colocar seu melhor desempenho no trabalho. Capítulo 7. O poder da crença. O que vai fazer muita gente querer usar essa ferramenta é que elas podem aumentar sua confiança e sua autoestima. Essa é uma das razões pelas quais muitas vezes nos dizem para visualizarmos a nós mesmos obtendo nossos objetivos. Quando você se visualiza obtendo um objetivo, você produz neurotransmissores e hormônios como se você tivesse alcançado esse objetivo. No que diz respeito ao seu cérebro, isso já aconteceu. Isso, então, faz com que você tenha muito mais chance de se comportar bem quando você realmente tente conseguir essa coisa. Do mesmo modo, porém, quando nós pensamos que vamos falhar ou gaguejar no palco, isso realmente nos faz produzir mais hormônios de bater ou correr, que, por sua vez, nos deixa nervosos e nos torna muito mais propensos a realmente fazer essas coisas. Então, não apenas reestruture seus pensamentos, tente imaginar que as coisas funcionem bem e com o apoio de sua reestruturação cognitiva, você deve saber que isso é realmente o mais provável que aconteça. Em geral, remover a ansiedade e aumentar nossa confiança é uma ferramenta muito importante. E quanto mais você reconhecer o poder de simplesmente acreditar em sua própria habilidade, mais coisas começarão a seguir seu caminho. Outra ferramenta que você pode usar é remover completamente a ansiedade social usando o teste de hipóteses. A maioria de nós tem alguma ansiedade social. E se conseguirmos superar isso, podemos ter muito mais sucesso. Comecemos por perguntar por que a confiança é importante. A resposta simples é que quando você está confiante, outras coisas também confiam em você. Isso envia o sinal de que você deve ser mais alto na ordem evolutiva do que eles. Faz o sexo oposto de ver como um bom par
e faz o mesmo sexo pensar que você deve ser uma figura importante e influente. Mas quando gaguejamos e balbuciamos, isso sugere que não temos confiança nem no conteúdo do que estamos dizendo, nem na nossa própria importância. De qualquer forma, isso torna as pessoas menos propensas a acreditar em nós e faz com que pensem que, se somos tímidos em relação a elas, elas devem ser superiores a nós. A hierarquia agora nos colocou em uma posição muito mais inferior. Isso não significa que eles serão cruéis, simplesmente significa que não estamos em posição de poder e influência. Com o teste de hipóteses, porém, é possível avançar um pouco e transformar completamente a maneira com que as pessoas pensam em você e na maneira como você interage com os outros. Para fazer isso, você simplesmente vai remover a ansiedade, testando o resultado da situação desfavorável. Encontre uma loja que você não costuma ir muitas vezes e então vá até o balcão para pedir algo. Quando você pedir, faça isso usando uma voz engraçada. Diga algo propositalmente estranho ou fique em silêncio por um momento. Será incômodo e doloroso e irá desencadear seu estado de bater ou correr. Mas respire e tente não ficar ansioso. O que você aprenderá é que nada de ruim vem dessa experiência e que a compra pode ser feita normalmente. Essa foi a pior situação que você imaginava e nada de ruim aconteceu. Faça isso um pouco mais e ao longo do tempo a reassociação começará e você vai aprender que realmente não há nada a temer. Eventualmente, coisas como entrevistas, datas e outros cenários sociais serão muito menos assustadores e irão desencadear muito menos estresse. O resultado? Você ficará tão confiante e à vontade que seu carisma e influência irão aumentar drasticamente. A lei da atração. Mas, mesmo sem esse passo, somente praticando mindfulness e aprendendo a distanciar-se dos seus pensamentos, você se tornará mais calmo e mais confiante. E também isso também irá ajudá-lo a se separar de emoções negativas e assim aumentar seu alto valor. Existem outros tipos de meditação que o fazem pensar em suas qualidades. Se você consegue aumentar sua autoestima e confiança, pode eventualmente começar a fazer todos os tipos de coisas acontecerem em sua vida. Isso é chamado de lei da atração. E simplesmente significa que quando você acredita ser de um jeito, você se torna assim. Então, quando você pensa em si mesma como alguém altamente bem-sucedido, que sem dúvida será rico um dia, é assim que os outros vão perceber você e é assim que você vai agir. Você se apresentará como alguém mais confiante, você assumirá trabalhos com mais responsabilidade e você até vai se sentir daquela maneira. E quando os outros o verem desta forma, você começará a ter maiores oportunidades para promoções e etc. Então, você começará a subir a escada. Conclusões. Nós falamos sobre muita coisa neste livro, mas espero que você tenha se dado conta que o Mindfulness é muito mais do que apenas uma forma poderosa de meditação. Claro que também é isso, mas o Mindfulness simplesmente significa estar mais consciente dos seus próprios pensamentos, seu próprio corpo e suas próprias crenças e visualizações. Quando fazemos isso, isso nos permite decidir como queremos nos sentir, como queremos agir e como queremos acreditar. Em vez de deixar o corpo e a mente serem reativos ao nosso entorno, aprendemos a observar e a garantir que estamos no melhor estado de espírito e emocional possível para a situação atual.
Isso pode significar estar mais alerta para que possamos nos concentrar no trabalho. Pode significar ser mais calmo para a saúde e para nossas interações sociais. Pode significar ter mais ânimo para malhar, ou pode ser apenas ser um pouco mais gentil para nós mesmos ou mudar a forma como falamos. O Mindfulness é a chave para desbloquear todo o potencial do seu corpo e mente. E quando você fizer isso, todos os tipos de portas começarão a se abrir para você. Espero que você tenha gostado da leitura. Se você chegou até aqui, deixa seu like no vídeo e escreve aqui nos comentários qual foi a parte desse livro que você mais gostou ou que você teve um insight que gostaria de compartilhar conosco. Até a próxima leitura. Bye!